Bom dia a todos. Na qualidade, o professor Jorge Miranda deveria abrir a sessão, mas o professor Jorge Miranda teve um atraso, de modo que temos que começar já esta sessão. Eu começo por pedir desculpa pelo facto de se realizar num espaço tão exíguo, mas todos os restantes espaços da faculdade estavam ocupados, contrariamente à sessão de quarta-feira, onde temos um auditório de retaguarda. Portanto, peço desculpa pelo incómodo que isso possa ter causado. E, portanto, esta iniciativa é uma iniciativa do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, do qual sou vice-presidente, e também de outra instituição, que é o Instituto de Public Policy Thomas Jefferson, do ISEG. Portanto, é uma iniciativa das duas instituições. O professor Trigo Pereira, o presidente do Instituto, enviou uma mensagem, no sentido, esperando, portanto, que a iniciativa de hoje corra de uma forma viva. No fundo, vai ser um debate, e vai ser um debate essencialmente entre os membros da mesa. O tema é extraordinariamente importante, tem a ver com o impacto da jurisprudência do Tribunal Constitucional nos últimos 4 anos, uma jurisprudência histórica e uma jurisprudência que irá seguramente condicionar os anos vindouros. Sem mais delongas, eu vou passar o microfone à doutora Luísa Meireles, do Expresso, que nos acompanha nesta iniciativa, para que o debate seja iniciado. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigada. Eu sou Luísa Meireles, do Expresso. Os professores doutores que aqui estão, vocês conhecem-nos todos. O professor doutor Luís Pereira Coutinho, o professor doutor Carlos Blanco de Moraes, o doutor Jorge Reis Novaes. Eu só queria ser muito breve, porque temos uma hora e 40 minutos, e eu acho que o tema é mesmo muitíssimo interessante. E por isso, antes disso, só gostaria de dar 3 pequenas notas para mostrar como este tema, sendo um tema do fórum jurídico e do mundo académico, tem imenso, e tudo a ver connosco, cidadãos de Portugal. São 3 notas muito recentes. Uma delas tem a ver. Na quinta-feira passada, como vocês sabem, abriu-se o debate do Orçamento de Estado na Assembleia da República. E a Ministra das Finanças disse: se não fossem os chumbos ao Tribunal Constitucional, os chumbos do Tribunal Constitucional aos cortes dos salários e à contribuição extraordinária de solidariedade, Portugal conseguiria fechar 2014 com um déficit bem abaixo dos 4% previstos e o objetivo dos 2,5% seria facilmente cumprido. Devemos, portanto, inferir que a culpa é do Tribunal Constitucional? Segunda nota. No próprio relatório do Orçamento de Estado, fazem-se duras críticas ao Tribunal. Não sei se algum dos presentes o leu. É o seguinte, o que se diz, entre outras coisas, que o atual quadro constitucional, na interpretação que lhe foi dada pelo TC, coloca fortíssimas restrições à adoção de mecanismos eficazes de reforma e contenção da despesa com a função pública e com os sistemas públicos de segurança social, numa lógica de proteção absoluta de posições adquiridas, bem como de judicialização de determinadas pré-compreensões de políticas públicas, estreitando assim excessivamente a ação dos poderes legislativo e executivo. Isto é toda uma tomada de posição. Terceiro ponto. Passos Coelho, no mesmo debate, disse que, apesar que em 2016 não cumpriria o acórdão do Tribunal Constitucional que declarou ilegal a permanência dos cortes para além de 2016. A verdade é que isto é verdade, mas também o Tribunal Constitucional não se pronunciou sobre um plano de recuperação. Eu acho que estes 3 elementos são só para começo de conversa. Na mesa estão, como sabem, o organizador deste livro, os críticos do Tribunal, Luís Pereira Coutinho, e aqui à minha esquerda, à minha direita, o professor Reis Novaes, que saiu em defesa do Tribunal Constitucional. Portanto, a mesa está posta para um bom debate. Vamos começar. Muito bem. Não é o doutor professor Reis Novaes? É o professor Reis Novaes. Reis Novaes. Desculpa. Este também.
Muito bom dia. Fui surpreendido, mesmo agora, por esta mudança de sequência dos oradores. Estava convencidíssimo que era o professor Blanco de Moraes que ia iniciar o debate, o que para mim facilita sempre muito, porque em todas as sessões que estou com o professor Blanco de Moraes, eu não preciso preparar a intervenção, não preciso trazer a intervenção preparada, basta estar com atenção àquilo que o professor Blanco de Moraes diz e depois entrar no debate. Desta vez, com esta inversão de ordem, fiquei desarmado, então não tenho mesmo intervenção para fazer, estava à espera da intervenção do professor Blanco de Moraes. Mas, imaginando aquilo que o professor Blanco de Moraes diria, e também o professor Luís Pereira Coutinho, que tem escrito sobre o tema, iria então dizer alguma coisa, para já nesta primeira intervenção, exclusivamente sobre a relação, porque penso que era esse o tema, sobre a relação entre Constituição, Tribunal Constitucional e situação de emergência financeira. Ou seja, normalmente o facto de Portugal atravessar nos últimos anos esta situação de crise, de emergência financeira, coloca um problema de natureza política, mas também de natureza jurídica ou constitucional, que é saber se a Constituição deve ou não ser aplicada numa situação destas, se o Tribunal Constitucional mantém ou não a integralidade dos seus poderes de fiscalização, ou se, ao invés, numa situação de emergência como aquela que atravessamos, tanto os poderes do Tribunal Constitucional como a vinculatividade jurídica da Constituição ficariam atenuados. E, portanto, esse é um primeiro ponto de controvérsia. Relativamente a essa questão, delinearam-se algumas posições, a principal das quais, a mais comum, digamos, na esfera pública e mesmo também nos meios jurídicos, é aquela que à partida parece de senso comum, de bom senso, que diz que é óbvio que numa situação de emergência financeira se colocam outros valores, se colocam outros interesses, os juízes, os juristas, não podem aplicar os documentos jurídicos como se vivêssemos numa situação de normalidade, senão entram naquela lógica de aplica-se a lei e perece o mundo fica destruído, mas o jurista aplica a lei inflexivelmente. E neste sentido, o Tribunal Constitucional começou a ser acusado, começou a ser criticado por, no entender dos críticos, estar a aplicar a Constituição como se estivéssemos numa situação de normalidade. E daí viria um certo, por um lado, radicalismo do Tribunal Constitucional, por outro lado, um alheamento injustificado relativamente ao contexto, relativamente à época em que estamos. Vejamos, do meu ponto de vista, a questão não está bem colocada, a questão está mal colocada. Compreende-se que não juristas a vejam assim, mas já é menos compreensível que juristas falem da aplicação da Constituição nestes termos. E quando digo nestes termos, digo quando, por exemplo, se assistiu a defesa, por parte de juristas, a defesa da ideia, por um lado, que a Constituição não era para aplicar numa situação destas, que a situação destas seria equivalente a uma situação de estado de sítio ou de estado de emergência, essas sim reguladas na Constituição, esta seria idêntica, que durante a crise deveria vigorar um direito especial de crise, que não se sabe muito bem qual é, mas seria um tal direito especial, portanto o Tribunal não devia aplicar a Constituição, devia aplicar esse tal direito especial, e em última análise, também juristas escrevem isto, em última análise dizem, numa situação em que haja dúvidas de constitucionalidade, então aí, indúbio, pró-medidas de austeridade, pró-medidas anticrise. E então o problema seria resolvido assim juridicamente. Como é óbvio que em todas estas questões, e estas questões que ainda agora há pouco a Luísa Meireles falou, é óbvio que há sempre dúvidas, este diploma é ou não inconstitucional, há sempre dúvidas, nunca é pacífico, nunca é consensual. Para estes juristas, isto significava que, pura e simplesmente, em termos práticos, em época de crise não há inconstitucionalidades. Ou, pelo menos, não há inconstitucionalidades declaradas pelo Tribunal Constitucional. O que significa que o Governo teria, durante estes anos, estaria totalmente de mãos livres. Podia aprovar não importa o quê,
Como se levantavam dúvidas de constitucionalidade, situação de emergência, o Tribunal Constitucional deveria deixar passar. Aquilo que eu estou a dizer não é caricatura. Se formos ver o que estes meus colegas dizem, é exatamente assim e as consequências são exatamente estas. Porque em todas as vezes que o Tribunal Constitucional considerou que havia inconstitucionalidade, eles consideraram que estava a ir além dos seus poderes, que estava a extravasar os seus poderes. E, portanto, a conclusão prática que retiravam seria precisamente esta. Época de crise, não há declarações de inconstitucionalidade. E, do meu ponto de vista, é isso que está profundamente errado. Porque, apesar de não se poder dizer exatamente como eu vou dizer, é exatamente para as situações de crise, como esta que atravessamos, que a Constituição é mais necessária, que a Constituição é mais precisa, que o Tribunal Constitucional é indispensável. E porquê? Porque nós vivemos numa democracia, vivemos em Estado de Direito democrático. E numa democracia as coisas são decididas publicamente, são decididas por uma maioria democrática, são decididas através do debate na Assembleia da República, na imprensa, na esfera pública. E então, numa situação de normalidade, as leis inconstitucionais não nascem como cogumelos, pelo contrário, são uma exceção. De vez em quando há uma lei inconstitucional, de vez em quando há uma dúvida de constitucionalidade. Mas quando essa dúvida se levanta, pura e simplesmente através do debate político, através do debate parlamentar, a dúvida é resolvida. A inconstitucionalidade ou a eventual inconstitucionalidade é filtrada. Além do mais, temos depois esse outro filtro, que é o Presidente da República, que, havendo também dúvidas de constitucionalidade, tratará de chamar a atenção ao Parlamento. Portanto, numa situação de normalidade, isso não significa que não haja problemas de constitucionalidade e que não deva haver justiça constitucional, mas digamos que nessas circunstâncias não é, sobretudo, o perigo não vem do legislador. Não vem do legislador democrático. As violações dos direitos fundamentais nessas alturas podem resultar das relações entre os cidadãos e a administração, podem resultar na atividade judicial cotidiana, mas, em princípio, o legislador democrático, até porque não tem nenhum interesse político, eleitoral, em atacar os direitos das pessoas, porque isso, em princípio, faz perder votos. Portanto, numa situação de normalidade, relativamente ao legislador, digamos que o papel do Tribunal Constitucional fica atenuado. Quando é que esse papel é indispensável e quando a Constituição é mais necessária face ao legislador? Precisamente numa situação de crise, numa situação de emergência, quando, à luz do senso comum, outros valores mais altos se levantam que a Constituição e que as leis. E que quando, por exemplo, Portugal tem que cumprir estas metas orçamentais, então não há que discutir juridicamente, não há que ver se isto afeta este direito ou aquele direito, pura e simplesmente temos estas metas para alcançar e se deve passar por cima de tudo. Ora, numa situação destas, um Estado de Direito não pode admitir tudo, não pode permitir tudo. O Tribunal Constitucional não se deve meter nos objetivos políticos, na discussão política, nas metas a alcançar. Isso não é com o Tribunal Constitucional. Aquilo que é com o Tribunal Constitucional é verificar se, para alcançar aquelas metas, que o Tribunal não discute, o legislador está ou não a utilizar meios legítimos. Legítimos em que sentido? Legítimos do ponto de vista da Constituição. Porque, do ponto de vista da Constituição, seja em época de normalidade, seja em época de crise, os cidadãos não podem ser tratados desigualmente. Os cidadãos têm todos a mesma dignidade. O governo não pode olhar para uma categoria de cidadãos e tratá-los como se fossem uma coisa, fosse apenas uma fonte para recolher receita. E tratá-los diferentemente daquilo que faz com outros cidadãos. Isto é, a uns cidadãos aplica um imposto só para aquela categoria e reforçado, a outros cidadãos diminui os impostos. E é este tipo de questões que não é alheio ao Tribunal Constitucional. Pelo contrário, é o tipo de questões que, numa situação de crise, o Tribunal Constitucional tem que olhar com muito mais rigor. E, do meu ponto de vista, é isso que o Tribunal, e bem, fez nos últimos anos. E foi precisamente isso que gerou todo aquele arsenal de críticas a que também assistimos. Críticas provindas do poder político e críticas provindas também de muitos juristas neste sentido. Não sei quanto mais tempo tenho. Tem mais 7 minutos. Então, nestes 7 minutos, abordaria duas outras questões. Primeiro, se é de saber se aquilo que eu disse até agora, digamos que pode ser aceito por muita gente. No entanto, há uma pergunta que resta, que é saber, mas então, numa situação de crise, a Constituição é totalmente cega àquilo que se passa.
As normas constitucionais não têm em conta aquilo que se passa. São totalmente estranhas à realidade constitucional, à realidade política. Isto é, os constitucionalistas, os juristas não têm que ter em conta a realidade. Obviamente têm. Esta visão de Constituição é uma visão, digamos, própria de um leigo. A visão de Constituição que seria um conjunto de normas, de uma vinculatividade absoluta, definitiva, que é aplicada 100% em quaisquer circunstâncias, qualquer que seja a realidade. Esta Constituição não existe, pura e simplesmente. Nem em Portugal, nem em lado nenhum do mundo. Uma Constituição normativa, como a nossa pretende ser, isto é, uma Constituição que pretende regular a vida jurídica e a vida política, tem que ser, por definição, uma Constituição que atenda à realidade. Como é que isto é feito? Como é que a nossa Constituição, tantas vezes atacada, e a meu ver injustamente, como é que a nossa Constituição atende à realidade? Como qualquer outra Constituição em qualquer parte do mundo. Ou seja, aquilo que nós estamos a falar é de direitos fundamentais das pessoas, é de direitos e de valores fundamentais, de princípios constitucionais. Ora, estes direitos fundamentais, como toda a gente sabe, nomeadamente aqui na Faculdade de Direito, as coisas que se aprendem aqui na Faculdade de Direito, não há direitos fundamentais absolutos. Não há direitos fundamentais definitivos, nenhum deles, não há nenhum direito fundamental, um único, que se possa dizer é um direito absoluto, aplicável sempre, em quaisquer circunstâncias, definitivo. Não há um único. Tal como os direitos sociais, que são precisamente os direitos que estamos a tratar agora, direito à retribuição, direito à segurança social, direito ao trabalho, também não são direitos definitivos, também não são direitos absolutos. Isto significa o quê? Significa que qualquer direito fundamental, incluindo os direitos sociais, podem ser limitados. Qualquer direito fundamental pode ser restringido, limitado. Portanto, o Governo pode ou não limitar estes direitos? Pode. Numa situação de emergência, pode ou não limitá-los? Pode, é obrigado a isso, é obrigado a limitar estes direitos. Significa isto que qualquer limitação é admissível? Não. Pode limitar os direitos, mas tem que respeitar a Constituição, tem que respeitar os princípios constitucionais. É precisamente isto que é um direito fundamental em Estado de Direito, um direito que pode ser limitado. Para ser limitado, como ele é fundamental, é importantíssimo, o Governo tem que ter uma justificação importante, uma justificação forte, e depois é necessário verificar se o meio escolhido respeita ou não os princípios constitucionais. Quem faz isto? O Tribunal Constitucional. É isto que o Tribunal Constitucional tem feito. Mas então, última questão. Será que o Tribunal Constitucional tem feito isto de uma forma abusiva, arbitrária, discricionária? Não. A meu ver, o Tribunal Constitucional tem feito isto de uma forma perfeitamente equilibrada. Ou seja, quem ouve estas críticas ao Tribunal Constitucional fica com a ideia que tudo aquilo discutível, duvidoso, que tem chegado ao Tribunal Constitucional cai. Que o Tribunal Constitucional declara a inconstitucionalidade de tudo o que lá tem chegado. É absolutamente errado, não é nada disto. Aquilo que se tem passado é que a maior parte das normas de constitucionalidade duvidosa que chegam ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional, atendendo precisamente à situação que se vive, não tem declarado a inconstitucionalidade. Eu dou um exemplo. Os salários dos funcionários públicos. O Governo, o Estado, contrata com os funcionários públicos um certo salário. E depois, unilateralmente, quando as pessoas têm a sua vida organizada, planeada em função daquele salário, assumem compromissos, porque o Governo fez aquele contrato, o Governo unilateralmente chega e reduz-lhe o salário. Isto é admissível? Num Estado de Direito isto é admissível? O Governo celebra um contrato e depois unilateralmente viola esse contrato, reduz o salário? Não. A partir disto viola todos os princípios constitucionais típicos de Estado de Direito. Portanto, numa situação de normalidade, esta norma seria imediatamente considerada inconstitucional. E o nosso Tribunal Constitucional, como é que reagiu a isto? O tal Tribunal Constitucional alheio à realidade, o tribunal excessivo, radical, enfim. Como é que o nosso Tribunal Constitucional reagiu a isto? Pois o nosso Tribunal Constitucional, coisa que não seria de esperar à primeira vista, o nosso Tribunal Constitucional, perante uma situação destas, considerou que a norma não era inconstitucional, que o Governo podia ter reduzido os salários dos funcionários públicos. Atendendo a quê? Atendendo à tal situação de exceção financeira. E mais, o Tribunal Constitucional admitiu isto em 2011. Admitiu isto em 2012. Admitiu isto em 2013 e aqui devia terminar, porque quando o Tribunal considerou pela primeira vez esta questão, foi no sentido que isto ia até 2013.
Mas, entretanto, houve o acordo com a Troika e o Tribunal Constitucional, em 2014, permitiu também este corte nos salários dos funcionários públicos. Mas o acordo com a Troika terminou em junho ou em maio deste ano. Portanto, a partir daí, já não deveria ser possível estes cortes dos funcionários públicos. Mas o Tribunal Constitucional admitiu-os ainda. 2 minutos. Considerando que as metas orçamentais a alcançar o exigiam. Portanto, vejamos, cortes que eram previstos vigorarem excepcionalmente até 2013, que o Tribunal aceitou nestas circunstâncias, o tal Tribunal Constitucional Radical, a seguir admite-os até junho de 2014 e admite-os até dezembro de 2014. E mais ainda, surpresa das surpresas, o tal Tribunal Constitucional, quando o Governo lhe coloca a questão, e já agora para 2015, também pode ser ou não? E este Tribunal Constitucional tão radical, tão alheio à crise, à situação de emergência financeira, disse que também é possível em 2015 estes cortes de salários, o que significa que há 5 anos consecutivos que o Governo rompe unilateralmente o acordo que tinha celebrado com os funcionários públicos com o beneplácito do Tribunal Constitucional. Ora, quem ouve aquilo que eu acabei de dizer e ouve aquilo que são as críticas que são dirigidas ao Tribunal Constitucional na esfera pública, pensa que estamos em 2 mundos diferentes. Porque aquilo que se ouve é que o nosso Tribunal Constitucional é um tribunal indiferente à situação, indiferente ao contexto, um Tribunal Constitucional radical. Olha, isto está escrito, não são apenas bocas, está escrito em artigos de juristas a dizer isto. O Tribunal Constitucional é alheio à situação de crise, decide como se estivesse numa situação de normalidade. Imagine-se um Tribunal Constitucional que, pelo 5º ano, admite os cortes de salários contratados pelo Estado com os funcionários públicos. E os exemplos poder-se-iam repetir. E, no fundo, nesta primeira intervenção era isto que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigada. Pereira Coutinho, então, tem direito ao seu exercício de resposta. Muito obrigado. 15 minutos, por favor. Enfim, é um exercício de resposta complexo. Enfim, o professor Reis Novaes é um grande orador e, portanto, neste momento já tem uma Assembleia inteiramente comovida pela sua retórica extraordinariamente convincente. E, enfim, a minha comunicação, infelizmente, vai ter que se colocar num plano de maior racionalidade, digamos assim. Porque esta crise apresenta-se como um desafio particularmente difícil no plano do direito constitucional. Estão em causa questões muito relevantes, muito complexas, sobre a natureza das normas constitucionais e a sua concretização, sobre a relação entre direito e política e, em geral, sobre o papel da justiça constitucional numa democracia constitucional. E, perante problemas difíceis, impõe-se abordá-los de cabeça fria e, muitas vezes, desafiando alguns dogmas adquiridos que podem surgir precisamente desafiados em novos contextos. Bom, e em ambiente académico cumpre efetivamente enfrentar esses problemas. Quais são? Enfim, procurarei começar por fazer uma enumeração das principais questões colocadas pela crise no plano do direito constitucional. E quais são essas questões que têm sido enfrentadas pela doutrina, muitas vezes crítica da jurisprudência da crise, e aqui importa dizer crítica da jurisprudência da crise, não crítica do Tribunal Constitucional e ainda menos da instituição da Justiça Constitucional. O que está em causa é, muitas vezes, um exercício académico, um exercício crítico incidente sobre uma jurisprudência, sobre acórdãos e não uma crítica à instituição do Tribunal Constitucional. Devemos, a todo o custo, evitar colocar as questões num plano, enfim, de amizade ou inimizade relativamente a isto ou àquilo. E, portanto, o que se pretende é um debate problematizador e profícuo. E, então, quais são as questões essenciais, dizia eu? A primeira questão essencial é de saber se uma Constituição deve ser aplicada da mesma maneira em circunstâncias de normalidade ou em circunstâncias de crise. A segunda questão
é de saber se todos os princípios constitucionais são oponíveis da mesma forma pelo juiz constitucional ao legislador. A terceira, muito importante, é de saber se o juiz constitucional tem um monopólio da interpretação constitucional. A quarta, assumindo que o juiz não tem esse monopólio, é de saber em que medida deve o juiz constitucional deferir perante a interpretação da Constituição que seja feita por outros poderes, particularmente pelo poder legislativo. Começando pela primeira questão, se uma questão deve ser aplicada da mesma forma em situações de normalidade e em situações de crise. O professor Reis Novaes disse há pouco que não estava a fazer uma caricatura quando dizia que haverá alguns juristas para os quais, em épocas de crise, não há inconstitucionalidades. Enfim, eu não conheço textos de nenhum jurista que tenham dito semelhante coisa. Nem sequer li alguma vez escritos de juristas a preconizar uma suspensão da Constituição ou mesmo um direito público de exceção. Aliás, o problema da exceção, na sua maior profundidade, nem sequer se coloca nestes termos. O que eu vi foi algumas soluções no sentido da existência de um direito de crise. Não é um direito excepcional, mas é um direito associado a abordagens metodológicas mais convencionais, as quais se prendem com a natureza da concretização da Constituição e com a separação de poderes. Bom, e aqui, quanto à concretização da Constituição, aquilo que alguns autores têm dito é que ela é isso mesmo. É uma concretização. Ou seja, uma Constituição, uma normatividade constitucional ganha sentido, não em abstrato, mas por referência às circunstâncias concretas em que se aplica. Fora destas circunstâncias, às quais a Constituição se vai aplicar, ela não tem sentido. Nem pode ter, já que se trata de uma normatividade destinada a perdurar no tempo, permitindo enfrentar circunstâncias muito variáveis. Enfim, neste sentido, aquilo que pode ser admitido nestas circunstâncias, noutras circunstâncias, poderá não ser admitido. Assim, por exemplo, se em circunstâncias de plena sustentabilidade da segurança social não será admissível rever prestações em termos que afetem expectativas criadas, a conclusão pode ser diferente perante circunstâncias de insustentabilidade. A ideia do direito de crise, a expressão direito de crise, o que é que pretende? Pretende precisamente parametrizar a concretização da Constituição, os termos da concretização da Constituição nestas circunstâncias. Uma tarefa que uma doutrina constitucional não dogmatizada, enfim, e que procurou efetivamente enfrentar este contexto, procurou fazer. E a este nível, essa doutrina trouxe também, ou baseou-se também em considerações centradas na separação de poderes. Pois, como bem notou o professor Melo Alexandrino, que está aqui, se fosse admitido a uma jurisdição constitucional aplicar normas independentemente das circunstâncias, então o Tribunal Constitucional tornar-se uma espécie de superpoder. Ou seja, um poder totalmente incondicionado, quando todos os outros poderes, poder político e o legislativo, estariam condicionados pelas circunstâncias. Bom, e não há separação de poderes quando temos um superpoder de mãos livres face a outros poderes de mãos atadas, porque os outros poderes teriam de enfrentar a crise, mas o Tribunal Constitucional ficaria de mãos livres. Bom, e isso determinaria um desequilíbrio manifesto entre os poderes com atentatório da separação de poderes. Passando à segunda questão, que é de saber se todas as normas estão oponíveis da mesma forma pelo juiz constitucional ao legislador. E aqui convém retomar um aspecto que já referi há pouco, que tem que ver com a natureza da interpretação da Constituição. E, como disse, a interpretação da Constituição é uma concretização. O sentido da normatividade constitucional é distinto consoante as circunstâncias a que a normatividade constitucional se aplica. Ora, há casos em que os princípios constitucionais estão fortemente abstratos. E mais ainda, em que a sua concretização passa por juízos de prognose, juízos de
futurologia sobre o que vai acontecer ou não acontecer e, necessariamente, então, isso envolve considerações de política económica. Vejamos, por exemplo, o princípio da proteção da confiança. Para o Tribunal Constitucional, e aqui vou para o que interessa aqui dar a sua posição como boa, saber se a proteção da confiança é violada implica saber se há um interesse público que, em concreto, se sobrepõe às expectativas criadas, designadamente as expectativas na manutenção dos valores das pensões. Então, para o Tribunal Constitucional, se não houver este interesse público, há violação da confiança. Se houver, não há. Bom, mas saber se há um interesse público com peso suficiente para afetar estas ou aquelas expectativas é algo que varia, então, de acordo com as circunstâncias. Mas é algo que varia de acordo com o modo como se vai avaliar a evolução futura dessas circunstâncias. E isso é feito de um modo necessariamente diferente por linhas de política económica diferentes. Outro exemplo que se prende com o princípio da igualdade, aplicado em articulação com a proporcionalidade, como o Tribunal Constitucional faz. O Tribunal Constitucional verificou se a diferenciação entre os funcionários públicos, sujeitos a cortes, e trabalhadores privados, supostamente não sujeitos, portanto, na idealização que o Tribunal Constitucional fez dos trabalhadores privados, o Tribunal Constitucional verificou se esta diferenciação seria necessária ou não. E o Tribunal entendeu que não. E o que é que o Tribunal disse? Cito, que fatores macroeconómicos relacionados com a recessão económica teriam de ser solucionados através de medidas de política económica e financeira de caráter geral e não por via de uma maior penalização dos trabalhadores públicos, neste caso. Bom, o que é que isto significa? Isto trata-se de uma avaliação à evidência assente numa avaliação de alternativas melhores, em juízos de prognose sobre a melhor forma de combater a crise. E, portanto, tem pressupostos de política económica que não são partilhados num quadro de pluralismo político. Bom, era possível que a concretização destes princípios fosse feita de outra forma? Não é possível concretizar estes princípios, muitas vezes, independentemente de juízos de prognose e independentemente de pressupostos de política económica não partilhados. E então, na perspectiva dos críticos, o que é que cabe a um tribunal fazer nessas circunstâncias? Cabe-lhe impor os seus próprios juízos ao processo político? Impor os seus juízos de futurologia? A sua linha de política económica? Não. A um tribunal, nesse caso, uma vez que o critério já não é jurídico, o critério é político, cabe a um tribunal deferir perante o juízo político tomado pelo legislador, que é, efetivamente, quem está legitimado para tomar esse juízo político. Porquê? Porque num quadro de pluralismo político, diferentes soluções razoáveis não devem ser excluídas à partida. Neste quadro, onde é que são escrutinadas essas soluções? Em eleições. É aí que se escrutinam essas diferentes soluções razoáveis no quadro dos princípios. Só, então, mais um aspecto. Significa isto que todas as normas constitucionais pedem uma concretização política? Que todas envolvem juízos de prognose? Não. Há normas claras, há normas aplicáveis em termos de tudo ou nada. E há outras normas que passam por juízos de valor retrospectivos e não prospectivos. Por exemplo, está em causa um conflito entre livre criação artística e honra pessoal. Neste caso, um tribunal está funcionalmente apto a fazer esta avaliação, a fazer esta ponderação. Porquê? Porque ela não passa pelos tais juízos de futurologia, pelos tais juízos de política económica. Pode haver disputas, argumentos, ponderações, seguramente, mas a questão é de saber se um tribunal está funcionalmente apto e legitimado a fazê-las. Se estiver em causa esse tipo de juízos de política económica, não está. Se estiver em causa outro tipo de ponderação, já estará. E, enfim, isto tem que ver com o princípio da separação de poderes enquanto exigente do quê? Exigente da adequação funcional dos diferentes órgãos do Estado para fazerem o que fazem. Aliás, estranho, o professor Reis Novaes foi o maior defensor, num livro da década de 90,
do princípio da separação de poderes enquanto princípio da adequação funcional. E, na altura, o que é que o professor Reis Novaes estava em causa a criação de vagas no ensino superior pelo Parlamento e a abolição de portagens pelo Parlamento. O que é que o professor Reis Novaes disse? O professor Reis Novaes disse que, embora a norma constitucional atribuísse ao Parlamento a competência para fazer leis sobre todas as matérias, esta norma de competência não poderia ser admitida em termos que permitissem ao Parlamento intervir em termos funcionalmente desadequados, totalmente contrários à sua preparação organizatória, procedimental, por aí fora. Perante esta intervenção do Tribunal Constitucional, a separação de poderes enquanto adequação funcional está totalmente esquecida pelo professor Reis Novaes, enfim, para minha grande surpresa. Bom, então, o que é preciso admitir no limite? É que algumas normas constitucionais estão sujeitas a uma concretização política. Não porque umas sejam boas e outras sejam más. Às tantas, no seu livro, o professor Reis Novaes diz que nós estamos muito influenciados pela distinção entre banco bom e banco mau. Não é porque umas são boas e outras são más. É porque umas dependem de uma concretização de natureza política que envolve linhas de política económica distintas e juízos de prognose, e outras podem ou envolvem outros tipos de juízos, outros tipos de ponderações para os quais um tribunal está funcionalmente preparado. Pronto, e para já seria isto. Muito obrigado. Agora é a vez. Agora é a minha a vez. sua vez. Ok. Faça favor. Ok. Deixe-me só. Ora, bom dia a todos. Eu queria saudar alguns dos meus colegas na Presidência da República, o Sr. Chefe da Casa Militar, o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública e os senhores deputados aqui também presentes, e uma saudação especial também aos meus alunos e aos alunos da Faculdade aqui presentes também. O debate em torno da jurisprudência do Tribunal Constitucional, que foi emitida entre 2010 e 2014, num ciclo de exceção, acabou por trazer a lume posições extremas sobre o modelo de Constituição, o regime de aplicação das normas constitucionais, a interpretação da Constituição e os limites do poder do Tribunal Constitucional, uma matéria que foi abordada pelo professor Pereira Coutinho. Posições extremas não significam necessariamente posições extremistas, pelo menos no que toca a algumas delas, aludindo antes a polos doutrinais e ideológicos que se enfrentam numa controvérsia com a utilização, por vezes, de algum reducionismo argumentativo. Esta situação deixa um escasso espaço para posições intermédias que muitas vezes querem discutir, no concreto, a solidez dos acórdãos do Tribunal Constitucional. Isto, de alguma forma, se encontra refletido neste painel, aliás, propositadamente, em que, de um lado, temos o professor Pereira Coutinho, que é um dos organizadores do livro vermelho do Tribunal Constitucional e a crise, que é uma quase catilinária, muito bem elaborada, jurídica e política contra a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Pese a diversidade de posições dos diversos autores, extraem-se deles pelo menos as seguintes críticas. O Tribunal Constitucional nunca tomou a sério a exceção financeira nas suas decisões, não saberia interpretar princípios constitucionais, criaria, a partir dos princípios da Constituição, um conjunto de fórmulas da sua lavra ao lado da Constituição real que caberia interpretar e aplicar, e também transformando-se, portanto, num poder dirigista, e o Tribunal seria, no fundo, uma instituição pouco cosmopolita, leia-se um pouco provinciana, a expressão é minha, exibindo algum autismo em relação à natureza da crise e à importância do direito internacional e europeu. Esta concepção reflete, com uma maior sofisticação e independência também, o discurso da maioria do governo, que sempre entendeu que a exceção financeira não se compadeceria com a antiga jurisprudência do Tribunal Constitucional na matéria, por exemplo, de direitos sociais. A nova realidade implicaria a releitura da Constituição à luz de um estado de necessidade pública. Não interessaria saber, muitas vezes, mas esse é o meu entendimento, se as medidas de rigor eram mais ou menos coerentes, estavam melhor ou pior concebidas, ou se tinham inconstitucionalidades mais ou menos visíveis.
Relevantes seriam os resultados imediatos das políticas aprovadas, pelo que o bom senso, à luz, enfim, do cumprimento do memorando imposto pelos credores, acabaria por funcionar como uma desculpa relativamente a certo tipo de vícios que pudessem ocorrer, uma espécie de indemnidade pré-adquirida. Do outro lado, temos o livro negro do professor Reis Novaes, em defesa do Tribunal Constitucional, resposta aos críticos. O professor Reis Novaes sabe a grande consideração que tenho por si, enfim, de debater consigo, mas eu acho que esta obra do professor Reis Novaes não é uma obra jurídica em linha de continuidade com os precedentes nos quais o autor tem brilhantemente problematizado o pensamento dogmático em matéria da estruturação e restrição de direitos fundamentais. É antes uma variante do manifesto político anti-Dantas, onde a defesa irrestrita da jurisprudência do Tribunal é feita através de um discurso, às vezes um bocadinho violento e às vezes também um bocadinho panfletário. Não sei se o Tribunal Constitucional irá agradecer uma defesa protagonizada por um discurso talvez tão arrebatado que acantona o órgão politicamente. Julgo que, com este livro, os defensores da jurisprudência da crise terão talvez perdido a oportunidade de confrontar os críticos com uma análise jurídica detida aos acórdãos mais controvertidos. Perdeu-se isso, mas talvez se possa ter ganho a prazo um novo Ministro da Justiça ou um novo Presidente do Tribunal Constitucional. O discurso do professor Reis Novaes reflete, no fundo, também mais sofisticadamente, o posicionamento das oposições mais duras ao Governo que procuram judicializar todas as políticas públicas. Tudo é inconstitucional, em suma. Procedendo ao envio de diplomas onde foram derrotados no Parlamento para um Tribunal Constitucional para tentar, eu utilizo uma expressão de Schlink, mais uma rodada numa nova instância. O Tribunal seria como um poder moderador dotado de um veto jurisdicional absoluto sobre as políticas públicas. Feita esta introdução que coloca o atual orador numa posição difícil, porque tem uma posição intermédia sobre esta mesma questão, cumpre dar uma resposta ao tema que nos foi colocado. Tomou o Tribunal Constitucional em consideração, verdadeiramente em consideração, a situação de exceção financeira nas suas decisões? Ora, conforme foi aqui referido, o Tribunal Constitucional, não havendo nenhuma cláusula de exceção financeira, o Tribunal Constitucional apenas podia ter tomado esta situação de exceção a nível de interpretação das normas constitucionais, mais propriamente a interpretação dos princípios. Dentro da lógica de Conrad Hesse ou de Friedrich Müller, utilizada por muitos tribunais constitucionais, em que o sentido das normas, através da interpretação histórica, teleológica, terá de ser compatibilizado com o chamado ambiente normativo, ou seja, à realidade à qual se aplica. Essa é uma exigência de interpretação moderna das Constituições e, portanto, é nessa linha que o Tribunal Constitucional, inclusive, chamou à colação o estado de necessidade financeira, ou o estado de exceção financeira. Ora bem, será que o Tribunal Constitucional utilizou, como fazem os críticos, uma ideia de lip service, ou seja, um discurso para inglês ver em que aceita um pouco a ideia de exceção para depois não a refletir nas suas decisões? Ora, eu penso que esta crítica dos críticos não acerta no alvo, porque antes e depois de 2002, o Tribunal Constitucional não julgou a inconstitucionalidade de um conjunto de normas que foram adotadas ao abrigo, precisamente, da exceção financeira. Sem estar a citar concretamente os acórdãos, porque seria fastidioso, é o caso dos diversos acórdãos sobre pensões em 2010, também uma norma sobre retrospectividade fiscal, onde o Tribunal invocou precisamente a jurisprudência da crise, a contribuição extraordinária de solidariedade sobre as pensões em 2013 e 2014, nos orçamentos desses mesmos anos, o aumento do horário de trabalho na função pública, reduções salariais e reposição dos salários no período 2014-2015. Mesmo em relação a certos diplomas inconstitucionais, o Tribunal restringiu temporalmente os efeitos da decisão em nome do interesse público ligado à exceção financeira. Os acórdãos 352 de 2012 e 413 de 2014. Ora, se é certo que o Tribunal tomou em consideração a exceção financeira, a questão de saber é, mas não deveria ter levado mais longe precisamente este critério, o peso da exceção, quando, por exemplo, convocou como fundamento de inconstitucionalidade princípios como o princípio da proporcionalidade, da igualdade e da proteção da confiança, que foram, no fundo, uma espécie de triângulo das Bermudas, onde caíram a maioria das políticas públicas da maioria. Ora bem, sobre esta matéria, os princípios
o que é um princípio constitucional? Ainda não damos isso, este ano. Mas o que é um princípio constitucional? O princípio constitucional, diferentemente de uma regra, é uma norma de grande generalidade de abstração, uma norma fim que visa atingir um estado de coisas e que não aponta em regra para meios destinados a atingir esse mesmo fim. E, portanto, como ensinam vários autores, Hart e Lai, Humberto Ávila, no mundo de língua portuguesa, quanto mais indeterminado for um princípio, maior a discricionariedade do legislador em concretizá-lo. Pelo que os juízos de inconstitucionalidade tomados com base em princípios muito indeterminados ou pouco determinados ou concretizados pela jurisprudência do Tribunal Constitucional, portanto, em princípio, o Tribunal Constitucional, quando há princípios muito de objeto inespecífico ou princípios demasiado determinados, só pode julgar a inconstitucionalidade com base em critérios de evidência. Ora, quanto a este ponto, eu penso que o Tribunal Constitucional, na maioria da sua jurisprudência, sancionou a inconstitucionalidade com base em critérios de evidência. Nomeadamente, logo à partida, o Acórdão 353 de 2012 sobre os cortes salariais. Efetivamente, na repartição dos sacrifícios entre trabalhadores do setor público e do setor privado, aquilo que se encontrava presente era, digamos, uma desigualdade em desfavor dos funcionários públicos, equivalente a 2 salários. Portanto, em termos de diferença do encargo em relação aos trabalhadores do setor privado. Ora, aquilo que se pergunta muitas vezes aos críticos da igualdade proporcional, que foi o critério utilizado, será de questionar, então, qual é o limite possível da desigualdade? Será o céu? Será o mínimo existencial? Foi também o caso do Acórdão 187 de 2013, no qual o legislador simulou reduzir a desproporção anterior à diferença de um salário, mas, paralelamente, fixava um conjunto de outras onerações ao rendimento dos funcionários públicos que, de acordo com o Tribunal, o deixavam ainda pior do que no ano anterior. É o caso também do diploma de requalificação dos funcionários públicos, onde, num primeiro caso, o Governo sabia perfeitamente que não podia estabelecer motivos de despedimento através de critérios indeterminados. E isso era jurisprudência assente do Tribunal. E o Governo fez isso, portanto, quer dizer, a evidência, pelo menos nesse caso, era muito clara. O mesmo sucedeu, e depois podemos falar sobre esse assunto, com os acórdãos relacionados com os cortes na segurança social. Isto não significa que toda a jurisprudência esteja isenta de pecado. Efetivamente, noutras decisões, o Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade de normas de governo em situações muito menos evidentes. E isto aconteceu à medida que subia a tensão política com o Governo e nos aproximávamos do fim do programa de ajustamento. Por exemplo, no Acórdão 413 de 2014, o Tribunal não demonstrou a necessidade dos cortes salariais, nem confrontou a redução dos sacrifícios previstos para 2014 com a dimensão dos que tinha censurado no orçamento de 2013. Já no Acórdão 574 de 2014, que julgou a inconstitucionalidade dos cortes para 2016 e 2018, eu penso que este acórdão, com o devido respeito, constituiu uma mancha na jurisprudência da crise. Eu penso que nele nada faltou. Jogos de fórmulas, saltos lógicos, declaração de que virtualmente a crise tinha terminado com o plano de ajustamento, o Tribunal declarou o fim da crise, e que novos sacrifícios já não seriam exigíveis. Magnificação do tratado orçamental, que era muito importante para depois ser completamente desvalorizado. Simulacro de critérios de evidência na acumulação dos sacrifícios que não evidenciavam nada e, finalmente, até uma omissão disfarçada de pronúncia. Feito, todavia, um balanço, há que chegar à conclusão que a maioria dos acórdãos do Tribunal Constitucional que integraram a jurisprudência da crise fundaram-se em critérios de razoável evidência das inconstitucionalidades. Inconstitucionalidades que eu penso que muitas delas poderiam ter sido evitadas. Isto não significa que, isto é um desejo meu, que decisões como a de 574 de 2014 não se venham a repetir. Isto vem também do próprio prestígio do Tribunal. Uma última questão tem a ver, e essa é uma apreciação crítica que eu faço sobre o Tribunal, e é importante, tem a ver com um calcanhar daqueles da jurisprudência da crise. Trata-se da cláusula de transitoriedade temporalmente delimitada dos sacrifícios que o Tribunal Constitucional concebeu. É um critério, de facto, de criação do próprio Tribunal. A ideia é esta: à medida que a exceção financeira se aproxima do fim, que para o Tribunal Constitucional é o fim do programa de ajustamento, mais rigorosa é a intensidade do controle de constitucionalidade.
maiores as exigências impostas ao legislador para equilibrar as contas públicas, sem ser através de cortes de salários e pensões. E, digamos, maior o seu encargo em repor futuramente os valores cortados. Ora, eu não posso concordar com este critério. Portanto, a exceção termina, no fundo, com o termo da vigência do PAEF, do Programa de Ajustamento, como se não persistissem obrigações futuras contraídas com os credores para lá dessa data, como se o Estado não estivesse vinculado a um tratado orçamental que aponta para objetivos quantificados que não podem ser, digamos, buscados e preenchidos de qualquer forma. Portanto, o Estado não está vinculado ao PAEF, mas está vinculado agora a um tratado orçamental extremamente rigoroso, que é um tratado, contrariamente ao PAEF, que não tem vinculatividade jurídica interna. Como se o crescimento económico se mantivesse constante e não pudessem ocorrer riscos de ordem sistémica, como recentemente sucederam com o banco, o BES. E como não fosse possível ao legislador, por razões estruturais, reduzir, em certos casos, definitivamente, salários e pensões, já que o próprio Tribunal Constitucional admitiu a possibilidade de redução definitiva de pensões e entendeu que não existia um princípio de irredutibilidade salarial. O Tribunal atou-se a esta cláusula como o mago Houdini, fatalmente, nesse caso, e transformou a sua cláusula de transitoriedade temporalmente limitada dos sacrifícios numa espécie de mecanismos que lembram de certos filmes de ficção científica, mais propriamente o Indiana Jones, que conhecem, que temos uma câmara onde se aproximam gradualmente duas paredes, lentamente, e há uma pessoa desesperada a tentar sair por alguma maneira antes de ser esmagada. Bom, esta cláusula significa precisamente isso. E o problema é que as paredes letais, de acordo com a jurisprudência, irão colidir no final de 2015, onde supostamente, digamos, as exceções já não se justificam. Ora, tal como sucede com o estado de exceção não financeira, a exceção financeira repousa num justificativo de estado de necessidade, que é um princípio geral de direito, cuja condução é essencialmente política e requer a intervenção, a intervenção de autoridades com mandato popular. As medidas de exceção devem ser controladas pelo Tribunal Constitucional exclusivamente com base no caráter manifesto de invalidade, por maioria de razão nos direitos sociais, que não têm um título jurídico tão forte na nossa Constituição como os direitos de liberdade. Em suma, compete ao político e não à Justiça definir o que é a exceção financeira, os pressupostos da exceção financeira, a duração da exceção financeira e as medidas apropriadas para lhe fazer face. E sucede que o critério do Tribunal admite que durante algum tempo possa ter feito, possa ter tido alguma razão de ser, era exploratório, mas a partir de 2014 e sobretudo no próximo ciclo político, estamos a discutir um tempo de viragem, deixou efetivamente de fazer sentido. E, portanto, a ideia que eu gostaria de deixar aqui é que passou a ser oportuno, em próxima revisão da Constituição, debater-se a criação de um instituto equivalente a um estado de necessidade financeira que envolva o Governo, que envolva o Parlamento e o Presidente da República e que possa, concomitantemente, limitar os juízes de constitucionalidade a critérios de evidência manifesta, envolvendo, nomeadamente, até a introdução, para certos casos, de maiorias qualificadas de decisão do Tribunal Constitucional. E, portanto, concluindo mesmo, e agora apenas num pequeno registro de futuro, o Tribunal não foi ativista, quanto a mim, na jurisprudência da crise, mas vai enfrentar um dilema político no próximo ciclo político. Ou em face de uma nova maioria, que ao contrário daquilo que entende, vai ser obrigada a executar o tratado orçamental e manter algumas das medidas de rigor ou criar outras. Ou o Tribunal mantém em coerência com a jurisprudência anterior a sua intensidade de controle na fiscalização da constitucionalidade com base nestes princípios, o que pode estimular precisamente os partidos do Bloco Central, no Governo ou fora dele, a reverem os poderes do próprio Tribunal, ou reduz de novo a intensidade do controle, como fazia em 2011, onde, enfim, no período de 2010-2011, o Tribunal foi extremamente favorável ao legislador. Ou reduz a sua intensidade a essa época e, obviamente, ficará exposto a críticas de que atuou como um contrapoder em relação à atual maioria nos últimos 3 anos. Era isto que eu vos queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor Doutor.
agora temos as aulas, portanto, os começar, alunos. Noutros sítios, não é? Ainda temos, os oradores foram escrupulosos cumpridores do seu tempo e, portanto, haverá algum tempo ainda para responder a algumas questões. Nomeadamente, entre eles, há uma questão que me parece importante, tanto pela intervenção do professor Reis Novaes como do professor Luís Pereira Coutinho, que tem a ver com, no fundo, aquilo que está, que digamos que subjaz no meio disto tudo, que é o Tribunal Constitucional, então, pode ou não meter-se na política, para usar, aliás, uma expressão que o próprio professor Reis Novaes escreve no seu livro. Ou seja, face àquilo que o Governo e a Assembleia, face àquilo que a Assembleia legisla e depois aquilo que o Tribunal Constitucional interpreta, então o Tribunal Constitucional pode ou não meter-se na política, porque é da política que estamos a tratar quando a Assembleia legisla e as questões são suscitadas perante o Tribunal Constitucional. Eu gostaria que é um pouco para ambos, para todos, mas gostaria já agora de começar por si, se acha-se, na verdade, nesse ponto de vista, o Tribunal tem ou não esse monopólio, porque é que o tem e se deve ou não meter-se na política. Lá está. Independentemente dos tais juízos de prognose. Não, mas é que eu julgo que não poderei responder à sua questão sem efetivamente referir-me ao tipo de normas constitucionais que o Tribunal muitas vezes tem aplicado e ao tipo de juízes envolvidos na concretização das normas constitucionais. Vamos lá ver. Há normas constitucionais que envolvem, que são claras, que são regras, são aplicáveis em termos de tudo ou nada. E há outras normas constitucionais que são princípios. São princípios que têm outra natureza e a sua concretização é mais difícil. Envolve avaliações, envolve ponderações. E então, nós temos que ver quais são os tipos de ponderações implicadas na concretização dos princípios. Eu, com isto, não estou a querer dizer que o Tribunal Constitucional nunca deva aplicar princípios. Não se tome isto dessa forma. Aquilo que eu estou a dizer é que o Tribunal Constitucional pode e deve aplicar princípios. Muitas normas constitucionais têm a estrutura de princípios e podem ser aplicadas pelo Tribunal Constitucional. Agora, quando a aplicação desses princípios envolve juízos de prognose ou a avaliação de melhores alternativas em termos de política económica, o que é que o Tribunal deve fazer? Precisamente para não se meter na política, deve exercer autorrestrição. Deve dizer, eu aqui não tenho um critério retrospectivo, claro, independente de um juízo de futurologia, de um juízo de prognose, que me permita invalidar esta medida. E quando eu não tenho este critério, o que é que eu devo fazer? Eu não me devo meter com a medida. Eu até posso não gostar dela. Eu até posso achar, enquanto cidadão, que outra solução seria melhor do que esta. Eu até posso dizer que isto é um erro crasso no combate à crise. Eu até posso achar que outras medidas seriam muito melhores. Agora, eu ao achar tudo isto, estou a fazer um juízo de futurologia política e estou também a apelar implicitamente a uma linha de política económica. Portanto, no seu entender, o Tribunal Constitucional deveria sempre ratificar as decisões... Não é uma questão de ratificar. O que é que o Tribunal deve fazer? Quando o tipo de operação intelectual envolvida é um juízo de prognose, um juízo de futurologia económica, então o Tribunal deve deferir. Porque deve então admitir aquela interpretação que o legislador deu àquele princípio naquelas circunstâncias. Mas o Tribunal Constitucional não existe exatamente para fazer a interpretação existe. das normas? Não, mas vamos lá ver. Mas é que lá está. O Tribunal Constitucional não é o único intérprete. O primeiro intérprete da Constituição é o legislador. O legislador, quando elabora as suas normas, está a fazer aquela que nós devemos entender como uma concretização de boa-fé da Constituição. Para o Tribunal pôr em causa essa concretização que o legislador
deu, o Tribunal Constitucional tem de poder se socorrer de um critério que não seja um critério político ou assente num falível juízo de futurologia. Mas o Tribunal não o faz de modo próprio, ele é suscitado. Não, mas está bem, muito bem, o Tribunal não tem iniciativa em termos processuais, mas agora é interpelado. Sendo interpelado, deve exercer esta autorrestrição, deve atender ao tipo de critério que está em causa. E se o único critério que lhe permite invalidar é esse tal critério que implica o juízo de prognose e a avaliação de melhores alternativas, deve exercer a autorrestrição. Isto não põe em causa que ele seja um órgão passivo, enquanto órgão jurisdicional. Não está em causa isso. Torres Neveiro, está de acordo com... Ele está a pedir para eu falar Está a falar, primeiro, mas eu acho que... é capaz de ser melhor Eu acho que- os dois. O livro negro e o livro branco. E o O livro vermelho? vermelho. O livro vermelho. Muito bem, sobre esta questão, que é uma questão interessantíssima, aliás, é das críticas mais comuns que se faz ao Tribunal Constitucional, que o Tribunal Constitucional está a disputar a condução da vida política, do programa político, com o Governo, e aí seria ilegítimo. Então, esta questão que a doutora Luísa Meireles coloca, o Tribunal Constitucional deve ou não meter-se na política. O Tribunal Constitucional, o nosso, ou qualquer Tribunal Constitucional, ou qualquer Supremo Tribunal que faça a fiscalização da constitucionalidade, é obrigado a meter-se na política. E é obrigado a meter-se na política porquê? Porque os tribunais constitucionais, qualquer um, fazem fiscalização da constitucionalidade das leis. E as leis são políticas. As leis contêm opções políticas, prosseguem objetivos políticos. Portanto, quando a um Tribunal Constitucional é atribuído não apenas o poder de fazer a fiscalização, como de declarar a inconstitucionalidade, é óbvio que quando o Tribunal Constitucional declara a inconstitucionalidade de uma lei, está a impedir o legislador de prosseguir aqueles objetivos políticos. Nesse sentido, o Tribunal Constitucional mete-se na política, inevitavelmente. O nosso, o alemão, o brasileiro, dos Estados Unidos, qualquer Tribunal Constitucional. Agora, significa isto que o Tribunal Constitucional faz política? Não. O Tribunal Constitucional não faz política nem deve fazer política. O Tribunal Constitucional aplica a Constituição. Verifica se as normas, se as leis, contrariam ou não as normas constitucionais. E quando nós temos normas constitucionais, e a nossa Constituição tem, e muitas Constituições têm, como são os direitos sociais, aquilo que nós designamos direitos económicos, sociais e culturais, este tipo de direitos, retribuição, segurança social, trabalho, ensino, é óbvio que quando isto vai para a Constituição e quando isto é considerado direito fundamental, se está a atribuir ao Tribunal Constitucional o poder de verificar o quê? De verificar se as medidas do legislador que afetem estes direitos são ou não inconstitucionais. E quando o Tribunal Constitucional faz isto, é óbvio que se confronta com a política social e económica do Governo. Simplesmente o Tribunal Constitucional não o faz, nem o deve fazer, e o nosso não o fez, não deve disputar com o Governo a melhor política. Qual é a melhor política? Não cabe ao Tribunal Constitucional dizer esta solução política foi boa ou foi má. Isso é com o Governo, é com o Parlamento. Escolher a melhor solução não é tarefa do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional só tem que verificar, e é isso que tem feito, se a solução escolhida pelo legislador contraria ou não as normas constitucionais. E quando eu digo normas constitucionais, e esse é um ponto de uma divergência enorme com o professor Pereira Coutinho, nas normas constitucionais há regras, mas também há princípios. Os princípios são tão normas constitucionais como as regras. E quando a Constituição consagra direitos fundamentais, esses direitos fundamentais são princípios. E, portanto, têm a natureza de princípios, isso é pacífico. Mas são normas constitucionais. E quando são normas constitucionais, significa que o Tribunal Constitucional tem que verificar se eles foram afetados ou não. Tem que verificar como? Com o recurso a critérios jurídicos, a parâmetros jurídicos. Aquilo que dará a consequência que se infere da posição do professor Pereira Coutinho é que, pura e simplesmente, e aliás é a posição do professor Pereira Coutinho, os direitos sociais não devem ser considerados direitos fundamentais. Devem ser considerados compromissos políticos, não devem ser vistos e tratados pelo Tribunal Constitucional como sendo normas jurídicas, como sendo normas constitucionais. É uma posição legítima. É uma posição defensável.
Há constituições que adotam esta posição do professor Pereira Coutinho, isto é, que não consideram os direitos sociais como direitos fundamentais. Há um pequeno problema, é que a nossa considera. Agora, o professor Pereira Coutinho pode querer alterar a Constituição, é tão bem legítimo, mas enquanto a Constituição estiver em vigor, um Tribunal Constitucional que tem a função de aplicar a Constituição tem que aplicar os direitos sociais face às decisões do legislador. Se no entender do Tribunal Constitucional aquelas decisões do legislador afetam princípios como o tal triângulo das Bermudas que o professor Blanco de Moraes falava, princípio da igualdade, da proporcionalidade, da proteção da confiança e de outros, o Tribunal Constitucional não apenas pode, mas deve declarar a inconstitucionalidade dessas normas. Ora, nisto não vem envolvida nenhuma disputa de condução política. O Tribunal Constitucional não vê qual é a melhor solução. Vê se a solução escolhida pelo Governo contraria ou não estes princípios. Eu gostaria que, aliás, visto que aqui tivemos uma posição Parece que o professor Pereira Coutinho queria dizer apenas Não, mas eu posso para ser não daqui ser a um pouco. diálogo. É, não, o diálogo é importante. Não, Já agora podia ser um triálogo. só uma coisa. Os princípios constitucionais são normas jurídicas inquestionavelmente. É a Constituição que o diz. No artigo 277, número 1, diz que as normas jurídicas podem ser julgadas inconstitucionais se violarem os princípios da Constituição. Os princípios são enunciados jurídicos de valores, só que detêm uma expressiva indeterminação. E, portanto, obviamente que não podem ser julgados com a mesma intensidade, como parâmetro de um juízo de inconstitucionalidade, como se tratassem de regras que são normas determinadas e com mandatos de definição. Os princípios são mandatos de otimização. Há objetivos que têm que ser alcançados na medida do possível. Ora, efetivamente, há princípios e princípios. A questão é que há princípios e princípios. Há princípios de forte indeterminação, em que a intensidade do controle deve ser claramente menor, salvo se, e aqui acontece com o princípio da proteção da confiança, salvo se o próprio Tribunal Constitucional tiver densificado esses princípios através de uma jurisprudência consolidada, uniforme e globalmente aceite, como sucede. O princípio da proteção da confiança não está previsto na Constituição portuguesa explicitamente, é deduzido do princípio da segurança jurídica e do Estado de Direito Democrático. Mas também na Constituição americana, o princípio democrático e da separação de poderes também não estão explicitados e são deduzidos do texto e são dos mais importantes princípios da Constituição. Ora, sucede que estes princípios são concretizados pela jurisprudência e essa concretização, por vezes, no que toca à proteção da confiança, até permite quais juízes de subsunção em alguns casos. Portanto, subsunção, raciocínios até de natureza lógica, nem sempre, mas até permite. Portanto, é um problema de densificação dos princípios. Agora, isto não significa que não haja princípios, que são princípios que Hartelay falava de objeto neutro, que não devem ser aplicados como juízes de constitucionalidade ou, quando o são, devem ser apenas em critérios absolutos de evidência. Por exemplo, houve um caso que me chocou na jurisprudência do Tribunal Constitucional, e eu quero dizer que concordo com a maioria dos princípios que foram convocados para o julgamento das inconstitucionalidades, como disse há pouco, pelo menos até 2014, sensivelmente, que foi, por exemplo, a chamada acolação do princípio da razoabilidade. Aí eu penso que o Tribunal quase fez uma emboscada ao legislador, porque havia num orçamento anterior uma tributação de subsídios de doença e subsídios de desemprego. O Tribunal julgou inconstitucionalidade com base no princípio da violação do princípio da dignidade da pessoa humana, que, enfim, é um princípio que o Tribunal já tinha mobilizado anteriormente e é muito indeterminado. E estabeleceu quase como um carreiro para o Tribunal seguir. Para o legislador seguir, peço desculpa. O legislador seguiu e foi confrontado com juízo súbito e injustificado de inconstitucionalidade, com base num princípio que nunca serviu anteriormente de parâmetro de inconstitucionalidade quando considerado autonomamente, que é o princípio da razoabilidade, que em Itália já tinha sido demolido pelo professor Palladino como um parâmetro de constitucionalidade. A ideia de razoabilidade num determinado litígio, tanto pode dar para uma coisa como para o seu contrário em termos de justificação e fundamentação das decisões. Eu espero sinceramente que o Tribunal não volte a apelar autonomamente ao princípio da razoabilidade, porque de facto é um desses princípios sem objeto perfeitamente determinado. Portanto, aquilo que eu digo é que os princípios valem, os princípios têm que ser, digamos, aplicados como mandatos de otimização, com um controle que por vezes tem que ser menos intenso do que com as regras, na medida em que o seu conteúdo seja fortemente indeterminado,
Mas, digamos, há princípios que, pura e simplesmente, o legislador deveria escusar-se em chamar à colação, sobretudo quando o seu objeto é relativamente um objeto espongiforme, como acontece um pouco com o princípio da razoabilidade. Eu gostaria de fazer uma outra questão, já agora, e para si, Sr. Professor, na medida em que, quando estamos a falar da exceção financeira e de se a Constituição, e tal como aliás falaram ambos, sobre se a Constituição deve ser aplicada da mesma forma em condições ou não de exceção financeira, remete-nos em Portugal concretamente para o valor do memorando de entendimento, que foi, digamos, que a pedra sobre a qual assentou o princípio da exceção financeira. Nesse sentido, eu gostava de lhe perguntar qual é para si o valor do memorando de entendimento? É um documento jurídico acima de qualquer suspeita, digamos assim, com plenos poderes e que até pode e que retira ou enquadra a atividade tanto do Governo e do Legislador como do Tribunal Constitucional? Esta questão da natureza jurídica do memorando de entendimento é uma questão muito interessante do ponto de vista jurídico, saber que natureza tem sido preocupação de alguns juristas, designadamente do professor Melo Alexandrino, que dedica bastante do seu ensaio a tratar desta questão e concluindo no sentido que este memorando era inconstitucional, ou pelo menos foi celebrado inconstitucionalmente. Do meu ponto de vista, a questão não é decisiva nem... Mas então fica para depois. Queres falar agora? Não. A questão não é decisiva, nem é absolutamente determinante. Porquê? Porque, independentemente da natureza que tenha esse memorando de entendimento, e do meu ponto de vista ele tem uma natureza essencialmente de acordo político, uma natureza essencialmente política, mas independentemente do que se pense sobre o problema, esse memorando de entendimento não é autoexecuível. Esse memorando de entendimento, para ser executado, precisa das leis aprovadas depois pelo Governo Nacional. Precisa, nomeadamente, das leis do orçamento que o vão concretizar a cada momento. E é em função dessas leis e do conteúdo dessas leis que se levantam as questões de constitucionalidade. E, portanto, a questão será de saber em que medida pode ou não o Tribunal Constitucional apreciar a constitucionalidade dessas leis que, no fundo, concretizam o memorando. Agora, pode-se dizer, bom, mas se no memorando de entendimento está previsto uma certa meta orçamental para o déficit, em que medida é que o Tribunal Constitucional pode invalidar a lei que, no fundo, está a cumprir aquele acordo político? O problema é que, do ponto de vista do Tribunal Constitucional, a meta do déficit não é questão, não é problema. Nunca o Tribunal Constitucional se meteu nisso, nem se vai meter. É a mesma coisa para o Tratado Orçamental, que já é agora um documento que tem uma clara natureza jurídica e que o legislador português tem que observar. Esse problema não é um problema que levante questões de constitucionalidade ao Tribunal Constitucional. Porquê? Porque o Tribunal Constitucional, isso é que seria disputar a condução da vida política, não cabe ao Tribunal Constitucional saber se no próximo ano o melhor é termos um déficit de 2,5%, de 4% ou de 0%. Esse não é um problema do Tribunal Constitucional. Se os órgãos de poder político acham que deve ser 2,5%, para o Tribunal Constitucional, esse não é o problema. O problema é, e para alcançar essa meta dos 2,5% no próximo ano, pode ou não o Governo instituir um imposto só para uma categoria de cidadãos? Pode ou não o Governo cortar unilateralmente as pensões dos pensionistas e dos reformados? Essas é que são as questões que o Tribunal Constitucional tem que analisar. Ou seja, objetivos políticos constantes, quer do memorando, quer do Tratado Orçamental, não é um problema do Tribunal Constitucional, é um problema do Tribunal Constitucional saber, para alcançar aqueles objetivos, os meios são legítimos ou não. E para verificar isto, o Tribunal Constitucional tem necessariamente que recorrer a princípios, que é a tal outra questão. Porque se fosse aplicável, se houvesse uma regra aplicável, o problema nem sequer chegava ao Tribunal Constitucional. Quando há uma regra, qualquer tribunal de primeira instância resolve o problema. Aliás, nem sequer chega a ser um problema jurídico. Só há problemas de constitucionalidade quando é necessário resolver aquela questão com apelo a princípios. Se se pretende excluir isso, então destrói-se
a fiscalização da constitucionalidade. Se pretende dizer, para resolver questões como, por exemplo, foi ou não um direito social violado, não se pode recorrer a princípio, então não há, pura e simplesmente, fiscalização da constitucionalidade. Se quer limitar o Tribunal Constitucional a só aplicar regras, então está-se a dizer que o Tribunal Constitucional é necessário para quando não é necessário. Porque para aplicar uma regra não é preciso um Tribunal Constitucional. Para saber, como dizem os críticos, se o Ronaldo se pode candidatar às próximas eleições presidenciais, quando a Constituição diz que é preciso ter mais de 35 anos, essa questão não vai chegar ao Tribunal Constitucional. Essa questão é resolvida logo no Tribunal de Primeira Instância. Chegam ao Tribunal Constitucional é saber, e estes cortes nas pensões, estes cortes nos salários, violam ou não o princípio da igualdade? Violam ou não o direito à retribuição? E para isso não há terceira via. Ou admitimos que o Tribunal Constitucional pode controlar com recurso a princípios, ou não deixamos o Tribunal Constitucional controlar. E se não deixamos o Tribunal Constitucional controlar, então estamos a dizer ao Governo, no domínio dos direitos sociais, pode fazer tudo o que quiser. Esteja à vontade, porque, como diz o professor Pereira Coutinho, o Tribunal Constitucional deve deferir, é a expressão que utiliza, relativamente à decisão política, e nas próximas eleições resolve-se o problema. Tudo bem. A questão política, a questão jurídica, não. A questão jurídica, enquanto tivermos uma Constituição como esta e um Tribunal Constitucional como este, é decidida pelo Tribunal Constitucional. Não sei. É que eu quero responder. Sim, senhora. Enfim, eu julgo que já ficou clara a posição, a minha posição, segundo a qual não ponho em causa a aplicação de princípios por parte do Tribunal Constitucional. O que põe em causa é a aplicação de princípios assentes em juízos de prognose e em juízos de política económica não neutros. E, portanto, no caso em que o Tribunal Constitucional não consiga efetivamente aplicar um princípio sem socorrer de um juízo desses, então deve deferir. Julgo que a posição já ficou suficientemente clara e, portanto, devemos evitar simplificações, ainda por cima, simplificações imediatas. Bom, mas há aqui uma questão relativamente ao memorando de entendimento que eu acho que é relevante e tem que ver com a interpretação da Constituição num enquadramento europeu, que é aquilo que nós temos. Porque, efetivamente, mal ou bem, enfim, podemos discutir, efetivamente, Portugal tomou uma decisão europeia. E essa decisão europeia foi vertida na Constituição. E essa decisão europeia envolve o cumprimento de determinados critérios, que são critérios de estabilidade e que são critérios estritos. E esses critérios foram confirmados no âmbito do tratado, foram confirmados no âmbito do tratado orçamental. Enfim, diz que pode haver uma leitura inteligente do tratado orçamental. Eu não sei que leitura inteligente poderá ser essa. Aquilo que eu sei é que estão lá objetivos quantitativos a ser atingidos. Eu não estou aqui a aplaudi-lo. Eventualmente eu posso não gostar dessas soluções. Mas essas soluções foram adotadas pelo Estado português e pertencem ao enquadramento de concretização da Constituição que nós temos e tem que ser tida em conta precisamente no momento dessa concretização da Constituição. Há aqui um imperativo de interpretação da Constituição que não desatenda a essas circunstâncias. Depois podemos idealizar a possibilidade de o Tribunal Constitucional julgar meios independentemente de fins. Eu não sei se isto não é uma idealização excessiva, porque, efetivamente, quando eu julgo meios e avalio alternativas e digo que a crise económica poderia ser melhor combatida assim ou melhor combatida assado, que é, efetivamente, aquilo que o Tribunal Constitucional fez, e que não poderia ter deixado de fazer a aplicar a igualdade e a tutela da confiança como fez, precisamente porque estes princípios iriam, pela sua própria natureza, pedir esse tipo de concretização. Então, isso é que se torna preocupante. Pronto, é isto. Muito obrigado. Antes de passar a palavra, eu dava aqui ao professor Muito obrigado. Moraes, que manifestou a vontade de responder também. Ora bem, Sim, esteja descansado. mais uma vez, a propósito da questão, neste momento, colocada pelo professor Reis Novaes e também, de alguma forma, abordada pelo professor Pereira Coutinho, do Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental passou a ser uma peça jurídica, e uma peça jurídica que vincula o legislador. E vincula o legislador a um conjunto de objetivos. Não se põe o problema como o Tribunal Constitucional, aliás, admitiu de haver colisões
digamos, do tratado orçamental com o direito interno ou com o cumprimento ou não cumprimento de certo tipo de obrigações. Há um conjunto de obrigações internacionais que impendem sobre o Estado e que devem ser necessariamente tomadas em conta na jurisprudência do Tribunal Constitucional, tal como ele tomou em conta a situação de crise, tomará em conta seguramente as obrigações do tratado orçamental. Agora, a questão é esta. Nós não estamos aqui num mundo, digamos, de fábula, em que temos uma brilhante Constituição, digamos, generosíssima em termos de direitos sociais, e, digamos, um poder político restringente que procura, de alguma forma, limitar, por prazer próprio, esses mesmos direitos sociais. Aquilo que existe é uma escassez clara e objetiva de meios financeiros. E, portanto, quando se diz que, portanto, se deixa ao legislador as formas mais adequadas para cumprir os objetivos do Tratado Orçamental, que são objetivos draconianos, e há vários países que não estão a cumprir neste momento, inclusive a França, não estão a cumprir, e a Alemanha ainda hoje disse que, nomeadamente, quem não cumprisse com o Tratado Orçamental seria sujeito a reduções das transferências a nível de fundos comunitários. Portanto, isto é uma questão séria que envolve, digamos, recursos financeiros. Ora, como é óbvio, o Estado português, o Tribunal Constitucional, quando chamar à colação o Tratado Orçamental, não se pode desinteressar dos meios financeiros existentes que existem para fazer cumprir esses objetivos. A discricionariedade do Governo para cumprir os objetivos do Tratado Orçamental não há digamos, uma discricionariedade plena. É necessário que haja meios financeiros. E se houver objetivos que não sejam cumpridos, a questão é que o Estado português entrará em cumprimento e, nomeadamente, os juros da dívida voltam a pular. Essa é a realidade económica a que o Tribunal, obviamente, deve dar a devida atenção. E, portanto, esta é uma realidade que eu julgo ser incontornável. Devem, de alguma forma, perder a ilusão aqueles que pensam que, num novo ciclo político, conseguem reestruturar a dívida e, pura e simplesmente, terão de repor, digamos, de uma assentada, todos os cortes a pensões e de salários, como se houvesse meios financeiros para o efeito. E, portanto, esta é uma questão insufismável. Não estamos apenas aqui perante uma constelação de normas, mas estamos perante normas que estão ligadas a meios financeiros. E isso, digamos, é um problema, enfim, que o Tribunal terá de enfrentar e eventualmente, até terá de alterar a sua jurisprudência. Ou alguém, por necessidade, terá de o fazer por via da revisão constitucional. É o meu entendimento sobre isto. Gostaria agora de passar a palavra à Assembleia. Mas só temos 5 minutos. Não, temos um quarto de hora. Há um quarto de hora, pronto. Já estão 4 pessoas inscritas e, portanto, eu dava a palavra à primeira pessoa, que foi aqui o Dr. Vitalino Canas, por favor. Não sei se este microfone não tem que ir para aí. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu peço desculpa por me interromper nesta sessão animada entre os intervenientes da mesa, mas não posso, e terei a oportunidade mais daqui a pouco, de também exprimir algumas opiniões sobre alguns dos temas que tiveram agora a ser discutidos, mas não queria deixar de reagir aqui a uma posição que me parece excessivamente rígida do professor Luís Pereira Coutinho. Porque diz, bem, o Tribunal Constitucional, o Juiz Constitucional, não pode fazer juízes de prognose. Quando se trata de fazer juízes de prognose, deve deferir para aqueles que tiverem sido feitos pelo legislador. Ora, eu acho esta posição excessivamente rígida. Aliás, ela está relacionada com algo que disse, que me impressionou, porque disse a certo passo da sua intervenção, juízes de prognose ou de futurologia. Bem, mas, na verdade, isto é um juízo semântico, acho eu. Porque juízes de prognose não são o mesmo que futurologia. Se eu disser, bem, daqui a uma semana o Sol vai nascer às 7 horas, não estou a fazer um juízo de futurologia, estou a fazer uma prognose, que é uma prognose absolutamente segura. Se eu disser se instalar câmaras de videovigilância no centro da cidade, e isso permitirá melhorar a situação de segurança desse centro de cidade, estou a fazer um juízo de prognose, não estou a fazer futurologia. Se eu estiver a dizer que se diminuir os salários dos funcionários públicos em 50%, e isso vai implicar que o crescimento económico no próximo ano seja 10%, estou a fazer um juízo de prognose, não estou a fazer futurologia. Estou a fazer dois tipos de juízos de prognose. Uns são evidentemente verdadeiros, outros são evidentemente falsos. E em relação a isso, o Tribunal Constitucional, em relação aos que são evidentemente verdadeiros, tem de deferir. Se alguém disser ao Tribunal Constitucional, eu estou a permitir a instalação de videovigilância nos centros da cidade, porque isto vai melhorar
a segurança, o Tribunal Constitucional tem de deferir perante esse juízo prognóstico, porque ele é evidentemente verdadeiro. Se o Tribunal Constitucional ouvir do legislador, eu estou a diminuir 50% dos salários dos funcionários públicos, porque no próximo ano vou conseguir um crescimento económico de 10%, este juízo de prognóstico é evidentemente falso e, portanto, o Tribunal Constitucional não o pode aceitar como fundamento de uma decisão legislativa. E aqui nem se trata sequer de uma decisão jurídica. É uma decisão de natureza económica que se baseia em conhecimentos de natureza económica que o Tribunal Constitucional não pode ignorar. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que não podemos ter aqui uma posição excessivamente rígida. Aqui estou mais com o professor Carlos Branco Moraes, quando diz que o Tribunal Constitucional tem de se restringir a juízos de evidência. Certamente, tem de se restringir a juízos de evidência. Se o juízo de prognóstico for evidentemente falso, o Tribunal Constitucional não pode deixar de o declarar e não pode deferir para o legislador. Havia uma segunda pergunta. Havia sim, que é pelo Sr. Domingos Farinha. Bom dia, o problema de falar em segundo lugar, o Sr. Dr. Vitorino Canas, é que ele já disse uma parte do que eu ia dizer, mas a minha questão, curiosamente, prendia justamente com a jurisprudência constitucional dos princípios e é dirigido ao professor Luís Pedro Coutinho, justamente porque eu acho que, não obstante a intervenção da Ana Canas, que restam duas dúvidas no que foi, que prende-se com isto. A questão, obviamente, acho que estamos todos de acordo que pode haver julgamento contra o Tribunal Constitucional através de juízes. Eu percebi isso, acho que todos percebemos isso, aliás, eu respeito do Gonçalo sobre isso, na obra conjunta. A questão é como é que ele é feito. E da intervenção do professor Luís Pereira Coutinho, eu fiquei com duas dúvidas e era isso que queria, esses dois esclarecimentos que necessitava. Em primeiro lugar, parece que faz uma distinção entre juízos na aplicação dos juízos do Tribunal Constitucional, aplicando princípios, parece que faz uma diferença entre juízos de prognose e juízos de valor, ou juízos valorativos. Eu tenho grandes dúvidas que seja possível fazer esta distinção. Isto é, a maneira como fazemos prognose está sempre assente na maneira como valoramos a realidade, independentemente de fazer ser um valor de ciência ou ser um valor moral. E, portanto, é difícil fazer esta distinção e, por isso, gostava de perceber se quando estava a apelar essa distinção, está a assumir que é possível essa distinção do ponto de vista como operação intelectual, que eu não vejo como é que seja possível, ou se for, é muito raro. E por isso gostava de perceber isso melhor. Em segundo lugar, recorrentemente, ou pelo menos creio que em todas as vezes que referiu a isso, limitou essa operação, essa divisão do juízo de prognose ou do juízo de valor ao âmbito económico. Mas porquê ao âmbito económico? Onde é que está na Constituição e porquê que isso é porque estamos a discutir o problema em Portugal ou isso é uma questão que se aplica em todos os casos? E para desarmadilhar, digamos, a discussão, para não estarmos presos à afetividade do caso português, dou um exemplo para tentar ilustrar a minha dúvida de como é que o professor Pereira Coutinho aplicaria esta questão. Há um acordo famoso do Tribunal Constitucional Alemão, de 2006, em que se declarou inconstitucional a possibilidade do Estado Federal abater um avião que suspeito que ia ser usado como uma arma terrorista. Justamente o argumento. Aqui há um juízo de prognose, evidentemente, do governo alemão, aliás, o ministro Schäuble, na altura, o ministro da Administração Interna, o que foi dizer foi: nós podemos ter informações dos serviços secretos que nos dizem que vai haver uma ameaça maior e, portanto, com base nessas informações, podemos ter que atuar num dado momento e não podemos estar à espera. E o que o Tribunal Constitucional respondeu foi: pois, mas isso é, mesmo com esse juízo de prognose, esse juízo de prognose é inválido. Nós não podemos aceitar esse tipo de juízo de prognose porque coloca em causa um valor que está na base desse prognose, que é o valor da vida humana. Neste caso, nós não aceitamos. Sendo que, obviamente, a questão é controversa. Nos Estados Unidos, até hoje, a questão é exatamente colocada nos mesmos termos e nunca foi considerada inconstitucional. Portanto, é óbvio que há um problema. Agora, há um problema justamente na... Há um problema justamente na divisão entre, por um lado, prognose e valoração, que me parece que é difícil distinguir, e, por outro lado, qual é o âmbito? Se for a vida humana já se pode fazer, se for o âmbito económico não pode. Essa é a minha dúvida. Muito obrigado. Enfim, eu agradeço a precisão relativamente à prognose e à futurologia. Efetivamente, há aqui uma distinção. Enfim, trata-se de uma precisão para tornar a ideia compreensível. Mas eu julgo que aqui a intervenção do Domingos Farinha coloca o problema, que é o saber se essa prognose envolve uma avaliação da realidade, que é feita de modo necessariamente diferente por linhas de política económica diferentes. Porque, efetivamente, e enfim, vamos lá revisitar em concreto, o problema que se colocava aqui era de saber se uma política de austeridade implicava necessariamente uma espiral recessiva ou se, pelo contrário, implicaria um aumento de competitividade que a prazo poderia implicar um crescimento económico. E, efetivamente, uma linha de política económica avalia assim.
outra linha de política económica avalia de outra maneira. E não queiramos. E eu não estou aqui a tomar posição por uma ou por outra. Aquilo que eu estou a dizer é que dizer que o combate à crise podia ser feito por esta forma, que é o corte, ou por outra forma, envolve efetivamente uma avaliação da realidade e uma linha de política económica diferente. Num caso, a política económica seguida pelo Governo, noutro caso, a política económica seguida pela oposição. E é precisamente quando essa avaliação da realidade, necessariamente futurológica ou prognóstica, enfim, sem prejuízo da precisão, implica a mobilização de linhas de política económica diferentes, é que se vai exigir ao Tribunal Constitucional a deferência. O Tribunal Constitucional não fez isso. O Tribunal Constitucional, ao dizer com todas as letras que o combate à crise deveria ser feito através de medidas, enfim, política económica geral e não através dos cortes, e disse isto com todas as letras, o que o Tribunal Constitucional fez foi avaliar a realidade de acordo e avaliar a sua evolução futura de acordo com uma linha de política económica que estava em disputa no espaço público. E, portanto, é este o meu problema. Naturalmente, que está em causa a avaliação da realidade, o nosso problema tem que ser o de saber se essa avaliação da realidade não é feita de modo distinto no âmbito de linhas de política económica diferente e por parte de participantes no espaço público que temos que assumir como sendo de boa fé. Porque, dentro desta outra linha, segundo a qual a austeridade não iria provocar a tal espiral recessiva, o que estava em causa, efetivamente, era um estímulo da competitividade feito para o setor privado de determinada forma, feito para o setor público de outra forma, mas com esses outros resultados. E não era possível concretizar o princípio sem apelar a essa avaliação da realidade com o envolvente dessa tal linha. Pronto. Secretário, professor Almeida Ribeiro, que eu gostaria também de falar. Dar a oportunidade de falar. Eu gostava de fazer uma pergunta ao professor Reis Novaes, que comentar um argumento com 5 proposições, mas antes disto, só em referência muito rápida às palavras da abertura do professor Blanco Moraes, quer dizer ao professor Reis Novaes que, pela minha parte, como organizador da obra, eu não guardo o menor rancor aos talvez excessivos arroubos emocionais e retóricos da sua obra, que me proporcionou momentos muito saborosos de leitura e fico muito lisonjeado pelo papel muito proeminente que ocupo na economia do seu livro. Eu acho que as minhas 30 páginas têm um papel destacadíssimo nas suas 200 páginas de um anticríticos e, portanto, nesse aspecto, faço-me a devida vénia e sinto muito lisonjeado. O argumento é o seguinte, em primeiro lugar, que a grande maioria das decisões criticadas do Tribunal Constitucional não se baseiam na violação de direitos fundamentais, nos termos em que o Tribunal Constitucional as fundamenta, mas sim de princípios estruturantes do Estado de Direito que anteriormente não eram geralmente aplicados a título independente. Mas vamos partir da premissa falsa que os direitos fundamentais e a respectiva violação ocupam um papel decisivo nesta jurisprudência, o que não é verdade. Diz o professor Reis Novaes, eu não posso deixar de concordar, que a generalidade dos direitos fundamentais tem uma natureza principial e, portanto, a sua aplicação envolve sempre a mediação dos juízes de ponderação que são intrínseca, razoável e eliminavelmente controversos. E, portanto, estas decisões não implicam, em última análise, uma ponderação entre o princípio democrático, o princípio de vontade popular e a tutela dos direitos fundamentais. É uma questão diferente, é a resolução de dissensos entre os membros da sociedade pluralista sobre o alcance e a determinação concreta do conteúdo dos direitos fundamentais. E, para isso, é preciso uma regra de decisão. E há 2 candidatos, muito simplesmente, na estrutura de Estado de Direito Democrático que nós temos. São 2 órgãos de natureza maioritária, o Parlamento e o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não é uma instituição contra-maioritária, como a importação, a crítica de um slogan de direito constitucional americano pode levar a pensar que é uma instituição maioritária. E, portanto, o conflito que há é entre a pretensão de legitimidade de 13 juízes politicamente irresponsáveis do Tribunal Constitucional e 230 deputados eleitos. O que eu diria é o seguinte, e este é o meu argumento, que há um fundamento muito claro para a presunção de constitucionalidade das decisões do legislador, com o princípio do pro reo, o que significa que a jurisprudência da crise tem que preencher 2 requisitos fundamentais. Uma natureza formal, que é a capacidade do juízo do Tribunal Constitucional de articularem uma visão explícita sobre o papel que é necessariamente de exceção do juiz constitucional no Estado de Direito Democrático. Porque é de exceção, porque o princípio geral é favorável à legitimidade do Parlamento. Segundo aspecto, é obviamente um pressuposto de natureza material, que é ser capaz de justificar como é que numa democracia constitucional um poder que tem elementos de natureza aristocrática, que é o poder judicial, pode sobrepor ao poder legislativo. Como sabe, a minha posição é que isso é possível, mas em circunstâncias excepcionais. A mim parece-me amplamente corroborada a proposição segundo a qual o juiz do Tribunal Constitucional não preenche nem o requisito formal nem o requisito material. É só isso. Muito obrigada.
Penso que há uma outra questão, a última questão. É uma pergunta. É uma pergunta. Então, nesse caso, depois respondo. Luís Jacques, bom dia. Eu gostava de saber a opinião relativamente a uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O Tribunal Constitucional considerou inconstitucional o corte dos subsídios de férias e de Natal previstos no Orçamento de Estado de 2012. No entanto, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos considerou por unanimidade que os cortes dos subsídios de férias e de Natal previstos no Orçamento de 2012 não foram desproporcionados e sublinhou que o governo português fez um justo equilíbrio entre os interesses da comunidade em geral e a proteção dos direitos individuais. Gostava de saber o que é que acha. Faz essa pergunta a alguém específico à mesa. Então, por favor, por favor. É para o professor Reis. Começaria por esta última questão, uma vez que para depois não perder o fio. A pergunta que coloca é bastante pertinente, porque de facto, relativamente aos pensionistas, porque o que o Tribunal Europeu abordou foi uma queixa de 2 pensionistas portugueses, antes ainda do Tribunal Constitucional ter decidido, e então fizeram chegar a questão ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E esse acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem é a exata prova da medida em que nós necessitamos de um Tribunal Constitucional Nacional. E precisamos de um Tribunal Constitucional Nacional. Eu não sou contra a existência de um Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, simplesmente, quando esse Tribunal avalia queixas relativamente ao Estado português, é necessariamente obrigado, e faz parte de uma jurisprudência consolidada desse Tribunal, dar uma margem de apreciação e decisão às instâncias nacionais. Essa é uma jurisprudência consolidada do Tribunal Europeu. Porquê? Porque, de facto, parte do princípio, sendo ele um Tribunal internacional que decide questões de toda a Europa, é óbvio que não está em condições de perceber com exatidão o que se passa em cada realidade. Então, por princípio, dá uma margem de decisão. Ora, nós limitarmos a esse tipo de jurisprudência a nível interno e a nível nacional, isso é que seria errado. Porque isso seria de destruir, pura e simplesmente, a existência de uma justiça constitucional e de uma Constituição Nacional. Nós precisamos de uma Constituição Nacional e de uma Justiça Constitucional Nacional, porquê? Exatamente por isso. Porque o Tribunal Constitucional Nacional está em condições de avaliar uma questão jurídica e, em função dessa questão, da natureza dessa questão, dar ou não maior ou menor margem de decisão ao Governo. Já se falou aqui várias vezes na questão do critério de evidência. Ou seja, as pessoas não seriam contra que o Tribunal Constitucional decidisse com base em princípios, mas apenas quando isso fosse evidentemente inconstitucional. Aí há um erro de base nesta posição. Esta posição, no fundo, é comum a qualquer jurisprudência constitucional de todo o mundo, no sentido de que nem todas as questões de constitucionalidade são iguais. Há ofensas aos direitos mais graves, outras menos graves. É óbvio, quando a ofensa a um direito, quando está em causa um direito fundamental, que é um direito mais importante, e a ofensa é grave, aí não há nenhum tribunal constitucional no mundo, e digo isto sem receio nenhum de ser desmentido, que diga que deve utilizar um critério de evidência. Isso é uma invenção apenas de juristas portugueses, incluindo alguns juízes constitucionais portugueses. A ideia de que, quando está em causa um direito mais importante para a pessoa, quando está em causa uma questão decisiva da vida daquela pessoa, que lhe pode destruir a vida por muitos anos, dizer que o Tribunal se deve limitar a um critério de evidência é a negação, pura e simples, da necessidade de uma justiça constitucional. Há pouco, o professor Domingos Farinho falou da questão do abate dos aviões na Alemanha e da forma como o Tribunal Constitucional alemão decidiu a questão. A questão era muito simples. Era, por causa da experiência que tinha havido nos Estados Unidos, aviões utilizados como armas, o Parlamento alemão fez, pura e simplesmente, uma lei que dizia, se isso ocorrer na Alemanha, se houver, por exemplo, um avião que se vai despenhar sobre um estádio de futebol como arma terrorista, pode ou não as Forças Armadas alemãs abater aquele avião. A situação era esta. E aí as questões da futurologia, do juízo prognóstico, são muito claras aqui. Nessa lógica, a lógica que defendem da evidência,
Qual é o princípio que está aqui em causa? Tem ainda uma pergunta ok, para responder. só um minuto. Para ser rápido, Só um minuto. por favor. O professor Gonçalo Almeida Ribeiro não precisa da resposta porque sabe perfeitamente qual é a resposta, mas queria só concluir aqui com esta questão. Portanto, nesta questão, o princípio que o Tribunal Constitucional alemão utilizou não foi o direito à vida, foi o princípio da dignidade da pessoa humana. Aquele tal princípio já muito vago. E o Tribunal Constitucional alemão, a meu ver, erradamente, porque obviamente há divergência de opiniões sobre a aplicação do princípio, considerou que, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, o Estado alemão não podia abater aquele avião. Ou seja, devia deixar o avião despenhar-se sobre o estádio de futebol. A meu ver, erradamente. O princípio da dignidade da pessoa humana não deveria dar esta conclusão. Mas veja-se como o Tribunal Constitucional alemão se sente autorizado a tomar uma decisão deste tipo, que pura e simplesmente está a dizer aos movimentos, aos grupos terroristas, que na Alemanha podem estar à vontade a partir de agora. Porque sabem que não vai ser abatido, que o avião não vai ser abatido. Eu não ouvi uma única crítica de um governante alemão a contestar o Tribunal Constitucional, como ouvi aqui dos governantes portugueses quando o problema se colocou. A questão do professor Almeida Ribeiro. Quando o professor Almeida Ribeiro diz que considerar um Tribunal Constitucional uma força contra-maioritária é uma importação acrítica de uma doutrina constitucional norte-americana, que no caso seria a do Dworkin, Ronald Dworkin, já agora permite-me que lhe retribua exatamente da mesma moeda, porque a posição que o professor Almeida Ribeiro aqui defende é uma importação completamente acrítica e injustificada da posição do professor Waldron, do professor neozelandês que ensina nos Estados Unidos da América. Essa sim é que é uma importação acrítica e injustificada. Porquê? Porque a nossa Constituição consagra uma justiça constitucional. O professor Waldron é coerente. A posição dele é coerente quando utiliza os argumentos que agora aqui o professor Almeida Ribeiro utilizou, ou seja, o dissenso que há entre as pessoas relativamente ao conteúdo dos direitos fundamentais. A conclusão que ele retira é que então não podemos ter justiça constitucional. Então não podemos ter Tribunal Constitucional contra o legislador. A importação acrítica que o professor Almeida Ribeiro faz para Portugal é exatamente essa, quer aplicar a doutrina dele num país que tem justiça constitucional, que tem tribunal constitucional, que tem direitos sociais, que tem direitos fundamentais na Constituição. E isso é que é uma importação acrítica. Muito obrigada. Professor Blancos Moraes, creio que... Muito rapidamente. Para finalizarmos este painel. Era só um apontamento muito rápido sobre o critério de evidência. É que, de facto, o professor Reis Novaes, isso aí é uma discordância em relação ao professor Reis Novaes. Não se ouve? Ouve. Bom. É de facto uma discordância em relação ao professor Reis Novaes em relação aos critérios de evidência, porque o critério de evidência não foi uma invenção de um conjunto de juristas portugueses. Foi uma invenção do próprio... Aplicado aos direitos fundamentais. Aplicado aos direitos fundamentais. E aos princípios estruturantes. Foi o próprio Tribunal Constitucional que utiliza esta expressão no julgamento de diversas inconstitucionalidades da jurisprudência da crise. Diz, de acordo com o critério de evidência, há uma situação de desproporção. Portanto, mas não é os juízes constitucionais portugueses. Estou a dizer, o Tribunal Constitucional no acórdão maioritário. Mas não é uma invenção apenas portuguesa. Porque, nomeadamente, outros autores, como Lívio Paladino, a propósito da aplicação de critérios como a da razoabilidade, por exemplo, na sua critério, John Hart Ely, e outros autores que, quando falam na aplicação de princípios fortemente determinados, dizem que, neste caso, a intensidade do controle deve ser menor e só se pode ser declarada em constitucionalidade com base em situações manifestas ou evidentes. Ora, esta questão, porque é que é pertinente no domínio dos direitos sociais, que, mais uma vez, eu entendo que tem um título bem mais fraco do que os direitos, liberdades e garantias na Constituição Portuguesa, porque foi a opção do Constituinte. Pela simples razão de que me choca que uma política pública que envolve, por vezes, centenas de milhões de euros, possa ser derrotada com base num voto. É porque aqui o critério de evidência não está presente e pode ter estado presente um critério de natureza mais político. Por isso é que eu entendo que em situações que tenham a ver com políticas públicas de natureza social e numa situação de crise financeira, é perfeitamente justificável que as decisões do Tribunal Constitucional, e por isso mais uma vez saliento a questão das maiorias qualificadas, sejam tomadas com base em largo consenso e em critérios de maior evidência. Isto, sobretudo, em situações, repito, de exceção financeira e tendo em conta políticas de natureza social. Portanto, eu acho que isso, por exemplo, há um critério de evidência quando a primeira lei sobre o corte nas pensões foi até reprovado por unanimidade. Não se exige essa unanimidade, mas existe um maior assentimento.
digamos, transpor, digamos, o critério maioritário do legislador para o Tribunal Constitucional, a meu ver é chocante e é perturbador. Para, digamos, para a separação de poderes. Não sei se nós estamos com 7 minutos, já roubámos 7 minutos ao debate seguinte. Só de um minuto só para propósito do Presidente do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que eu tive a oportunidade de ouvir precisamente este fim de semana a respeito dessa decisão. E o que é que ele disse com todas as letras? Ele disse que o Tribunal tinha sido pragmático, se tinha socorrido de um pragmatismo jurídico, em virtude de qualquer tribunal nunca poder avaliar o tipo de circunstâncias que estavam em causa. E agora só sobre o avião, uma nota final. Uma coisa é saber se um avião vai bater no estádio e saber se o abate do avião é contrário à dignidade da pessoa humana. Outra coisa é saber se vai haver crescimento com austeridade e se é admissível cortar salários. Se nós formos honestos, nós vemos que se trata de 2 tipos de questões diferentes, com 2 tipos de juízos muito diferentes. Muito obrigado. Não pode haver mais 2 palavras. São 7 minutos. Passamos ao segundo painel. Passamos ao segundo painel. Muito obrigado. Por favor, as pessoas.